Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 30 de maio de 2023. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, versículo 28 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos? Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora e durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, iniciamos hoje, na terça-feira, a tempo comum, né? Então, iniciando o tempo comum, nós precisamos nos posicionar aonde estamos na liturgia de hoje. Essa passagem da liturgia de hoje nos traz, logo depois do diálogo de Jesus com aquele jovem rico, que vai embora quando Jesus disse que ele dê tudo aos pobres e o siga. E aqui Pedro vai dizer: Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos. Jesus vai dizer: eis que tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais com perseguições. Pedro, junto com os outros discípulos, deixaram tudo. Eram pescadores, abandonaram ele com seu irmão André, Tiago e João, seus primos, que estavam com os pais, e ali foram seguir Jesus, pois Jesus prometeu que eles seriam pescadores de homens. Verdadeiramente deixaram tudo para trás e seguiram verdadeiramente o discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, qual é a recompensa? A recompensa para quem deixa tudo para seguir Jesus receberá 100 vezes mais. E o que Jesus nos diz é interessante, porque o recebimento daquele que segue Jesus é o martírio, é a perseguição. Portanto, meus irmãos, estejamos preparados. Se queremos seguir verdadeiramente Jesus, devemos estar preparados pelas perseguições. E muitas vezes essas perseguições vêm de dentro da nossa casa, da nossa família. As pessoas que ignoram o nosso trabalho de evangelização, não valorizam, ou não acompanham, ou não se interessam. Assim, essa perseguição por aqueles, quando a gente anuncia a verdade, proclamam verdadeiramente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto a essa ideologia do mundo, as pessoas não querem, perseguem, caluniam, se afastam. É assim que aconteceu com todos aqueles que seguiram Jesus. Os discípulos todos sofreram os martírios, as primeiras comunidades cristãs sofreram martírio. Tertuliano dizia que o sangue dos cristãos derramado nas arenas era semente de novos cristãos. E assim a igreja sofre perseguições durante esses 2000 anos. Veja o que acontece na igreja na Nicarágua, onde os padres são perseguidos, bispos presos, freiras expulsas. Agora o ditador da Nicarágua se apossou dos bens da igreja. É assim com todos aqueles que anunciam a verdade,
que são contras com as ideologias sofrerão martírio. Mas Jesus nos promete que no mundo futuro viverá a verdadeira recompensa, que é a vida eterna no reino de Deus. Muitos que hoje se acham importantes, que são os perseguidores, os caluniadores, acham que são os primeiros, mas serão os últimos. E os perseguidos de hoje serão os primeiros. Lembremos das bem-aventuranças. Quando Jesus relata as bem-aventuranças, ele vai dizer: alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.